ainda dentro dessa questão da vitamina D3, esse é um ponto também polêmico, né, se a gente olha as especificações dos suplementos normais a gente vai ver assim, no máximo 2000 IS. Quando a gente observa profissionais da linha integrativa, essa quantidade diária, ela acaba sendo maior. Qual que é a tua visão sobre isso e por que que isso acontece e por que que tem que combinar a vitamina D3 com a MK7 sempre? Que Tá, também então, apareceu nas nossas essas dúvidas. doses... Hã? Tá. Isso também Essas apareceu nas doses dúvidas. maiores vêm justamente disso que eu acabei de falar. Por exemplo, a Carol sabe que eu faço modulação, que eu cuido de mim muito e que eu tomo o suplemento há muito tempo, e mesmo assim eu estava com um problema intestinal, né, uma inflamação, e eu estava com baixa absorção. Então, mesmo repondo, eu estava com B12 baixa, com zinco baixo, e aí a minha médica teve que triplicar. Então, às vezes, o profissional de saúde vai sim entrar com um booster, a gente chama de uma super fórmula, com umas doses mais altas, porque existe também, pessoal, você toma o suplemento, você digere, e aí é feito toda a distribuição. E tem uma parte que ela é eliminada. A gente não absorve Uhum. 100% de tudo aquilo que a gente ingere, nem de comida, nem de suplemento. Então, por isso que é fundamental que a pessoa dose no sangue, tá? Para que ela perceba se ela está tendo absorção. Por exemplo, eu que desenvolvi uma doença inflamatória intestinal, tenho mais dificuldade de absorção. Então, provavelmente, Uhum. em alguns aspectos, por exemplo, a minha B12, ela é manipulada bem mais alta do que a de uma pessoa normal. A vitamina D também. A K2-MK7, ela faz com que o cálcio do corpo vá para o lugar certo. A vitamina D vai estimular a produção do cálcio. Isso é bom a gente entender. Eu não sou uma pessoa muito a favor de reposição de cálcio, a Carol sabe disso. A não ser o Litotan, aquele outro que é mais natural e tudo mais. Por quê? Porque, por exemplo, eu prefiro que você tome vitamina D do que cálcio, mas isso é uma opinião minha, Patrícia, porque a gente vê as pesquisas e percebe que se você modula certinho com magnésio, ômega 3, zinco, vitamina D3, K2-MK7, o seu cálcio funciona. Dificilmente você vai precisar repor, mas não sou contra. Por quê? Porque tem pessoas específicas que vão precisar do cálcio. Tá? Então, eu não sou radical com nada, eu não sou contra nada, eu sou a pessoa que é a favor de todas as ferramentas que possam te ajudar a melhorar o seu condicionamento físico. Por que que a gente fala tanto de prolongamento da vida? Porque o envelhecimento é uma doença. Dentro do DACLA, a gente já conseguiu essas pesquisas. Então, assim, normal, quando nós fomos criados, a raça humana, a gente foi criado para durar 1000 anos sem ter nenhum tipo de doença. Né? Isso em arquivos de civilizações antigas, a gente tem essas informações. Só que aí, conforme a vida foi se atuando, o nosso DNA foi se alterando, e a gente foi desenvolvendo esse envelhecimento. Então, por que que é tão importante a suplementação? Porque a suplementação correta faz com que o seu corpo funcione melhor, é como se fosse um combustível certo para aquela Ferrari. E aí você vai combater, sim, você vai, pelo menos retardar o envelhecimento, você vai, diminuir sintomas, você vai prolongar sensação de bem-estar que, ao longo do tempo, quando você envelhece, você vai perdendo. Então, por exemplo, voltando naquela questão, tem vitaminas que não podem ser tomadas juntos? Não é prejudicial, tá, pessoal? Assim, não existe uma interação medicamentosa que vai gerar algo tóxico. Mas, por exemplo, cálcio e ferro. O cálcio, por isso que eu sou um pouco relutante em suplementação cálcio, eu acho que o cálcio tem que ser só para pessoas específicas, porque o cálcio, ele bloqueia alguns receptores. E, por exemplo, se você precisa de ferro e estiver tomando cálcio, se você tomar no mesmo horário, vai diminuir em 70% a absorção do ferro, Uhum. ok? Por exemplo, vitamina C em doses altas. Tem que ver o horário que vai tomar. Pode também dar baixa absorção de zinco, zinco em doses muito altas, pode inibir o receptor que entra o cobre. Então, Uhum. essas coisas a gente, por isso que eu falo, é bom ser personalizado? Sim. Não consegue? Toma o que já é consigo, não sai tomando cálcio, porque eu vejo muita gente que chega até mim e fala: "Estou tomando cálcio", eu falei: "Mas por quê?". "Ah, porque eu acho que é bom", eu falei: "Não, não acha que
Não acho porque, assim, o cálcio, ele é excelente para quem realmente precisa repor, mas para quem não precisa repor, ele vai sim bloquear alguns canais. E talvez você fique com deficiência de outra vitamina que você não teria se você não tomasse o cálcio. Deu para entender, Carol? Assim, Eu acho que sim, mas vocês que estão em casa acompanhando, não deixem de comentar aqui se as informações estão isso. ficando claras para vocês. Mas dentro desse ponto que você trouxe, da possível interação dos princípios ativos, de um poder bloquear o outro, quando a gente pega uma fórmula multivitamínica, multimineral, né, tipo Salos 9, tem um horário certo que eu teria que estar tomando? Tem risco dele ter interação, porque tem um É, monte de coisa lá dentro? sim. O Ou a Salus mesma 9 ele foi pergunta eu direciono para o por Multiox, né, que Multiox. também É, é uma então, fórmula combinada. é. Tem algum problema tomar todo mundo junto ali Risco perto do não, almoço? risco não tem. Risco não tem nenhum, mas a gente pede para intercalar. Se tomou um café da manhã, toma outro após o almoço. Eu não gosto, algumas suplementações, como magnésio e outras coisas, eu gosto à noite, mas a maioria eu gosto após o café da manhã e almoço. Sempre com. Tem gente, mas isso também é de pessoa para pessoa, Carol, porque a maioria das pessoas prefere estar com o estômago mais cheio, porque como ele tem uma quantidade grande de vitaminas, algumas pessoas sentem sensibilidade. Só que tem pessoas que tomam e sentem enjoo, então preferem tomar em jejum Antes. e se dão bem. Como o Salus 9 em específico tem vitamina D, que é um pré-hormônio, né, que a gente chama, e a vitamina D é um hormônio do sol, do dia, então a preferência é que você tome ele de manhã, após o café da manhã ou após o almoço. Eu já não gosto que tome ele de noite, porque eu acho que interfere um pouco com os hormônios da produção da noite, já que à noite a gente Uhum, não tem sol. E fisiologicamente, o que produz vitamina D no nosso corpo é o sol, né? Para quem não uhum. sabe, pessoal, se você ficar 15 minutos exposto, aí com o corpo inteiro, né, de biquíni, no sol do meio-dia, às 11h30, meio-dia, você produz 10.000 UI de vitamina D, de forma fisiológica. Mas quem é que pode ficar, né? Meio-dia de Então, biquíni, com o eu corpo não, todo não exposto no consigo. sol. Então, eu consumo muito suplemento. Aliás, eu estava até falando hoje à tarde com meu namorado que eu acho que trabalho para pagar suplemento, porque tudo que eu vi, a minha recuperação da saúde com a suplementação ortomolecular, é algo assim que não tenho como mensurar, sabe? Eu acho que as pessoas, quando testam a suplementação, é visível, Carol, né? A gente que toma suplemento há muito tempo, é visível o bem-estar, a saúde, a diferença dos sintomas e tudo mais. Corte acabou, mas o conteúdo não. Deixa eu indicar para você uma live só sobre a P53 e P57 que foram citadas pela Patrícia e aí tá bem legal para você se aprofundar nesse conteúdo de rejuvenescimento. E ó, aqui tá o link para você assistir na íntegra a live sobre a suplementação, de onde saiu esse corte que você assistiu agora.